Salve! Ó, se liga, eu sou uma pessoa que acredita que as coisas que são apresentadas nas nossas vidas, elas que vão definindo também alguns caminhos que iremos seguir, tá ligado? Seja pra algo bom ou até mesmo pra algo ruim. E o que eu tô querendo dizer, né? Pode parecer meio confuso, mas na minha percepção, a nossa personalidade e principalmente os nossos ideais, eles são formados pelas pessoas que nos cercam e principalmente o círculo social que somos criados. Eu lembro que quando eu morava na Zona Leste, em São Paulo, mais especificamente em Goianazes, onde eu vivi e cresci por bastante tempo lá naquele bairro, eu não tinha muitas referências além das minhas amizades próximas e os meus pais. Eu tô falando de uma época antes da internet, tá? Porque eu só fui ter internet e um computador decente em 2012 aos 21 anos de idade, que foi quando eu comecei a produzir alguns conteúdos pro YouTube sem compromisso. Mas isso é outra ideia para outro vídeo. Eu lembro que dos meus 10 até uns 14 anos ali, eu ouvia uma frase constante do meu pai, que eu já até falei bastante ela em algumas palestras, em algumas coisas que eu participei, que era: você tem que estudar para arrumar um emprego. E ele sempre falava isso, quando eu tava desenhando na mesa da cozinha, ou então quando eu tava lendo um gibi, ou até mesmo quando eu saía pra dar um peão de skate com uns parceiros meus, ele sempre falava essa parada, tá ligado? Você tem que estudar pra arrumar um emprego. E não como se ele me visse como um vagabundo, porque eu estudava, tá ligado? Era por outras ideias. Os meus pais, eles viam aquilo meio como se eu estivesse jogando o meu tempo fora de alguma forma. Mas ao mesmo tempo, sem eles saberem, eram os quadrinhos e o grafite que eu já curtia fazer nos cadernos da escola, né? Eu desenhava entre as matérias ali e tal, que me transportava para um lugar seguro e que pra mim era bem bacana porque eu ficava muito longe, principalmente da criminalidade do meu bairro, né? Ou até mesmo de ficar muito tempo pensando em besteiras com outros parceiros que já curtiam fazer algumas coisas meio, vamos dizer assim, controversas naquela idade. E eu sempre desbaratinava esses amigos aí, falando que tinha compromisso como pintar uma parede, né, com um parceiro meu que ia fazer um grafite, ou ir na biblioteca pública lá no centro de Goianás de skate, porque eu já ia aproveitar e colar naquela pistinha de skate que tinha ali embaixo da ponte de Goianás para entregar um gibi lá na biblioteca e tal. Mas o que ficou guardado até hoje dessa frase, você tem que estudar para arrumar um emprego, era o questionamento que vinha logo após eu ouvir ela. Eu ficava pensando, tá, que emprego? Tipo, pros meus pais, eu precisava terminar o terceiro grau e começar a entregar currículo para trabalhar e ajudar eles de alguma forma dentro de casa, né? Tanto que quando eu completei ali os meus 14 anos, eu arrumei um emprego e eu larguei a escola sem nem pensar, saca? Eu larguei ali na sétima série. Na época eu lembro que eu pensei, pô, mano, eu zerei o jogo, tio. Eu arrumei um emprego antes mesmo de eu terminar a escola. E eu ganhava na época tipo 950 por mês, então pra mim já era um grande privilégio assim eu ter descolado esse trampo que era de fazer massa de pastel, tá ligado? E isso tem a ver pra mim com as referências que eu falei no começo do conteúdo aqui, né? Naquela época eu nunca tinha ouvido dos meus pais ou pessoas próximas que depois de eu terminar a escola eu teria que fazer uma faculdade, caso eu quisesse seguir, né, obviamente, alguma profissão específica e ganhar um salário bom, ainda mais porque as profissões que tinha de referência pra mim era a do meu pai, que é pedreiro, né, a minha mãe, que é doméstica, alguns parceiros meus ali que trabalhavam com outras coisas, né, banca de jornal e tal. E sem falar os trabalhos que eu fui me envolvendo, né, através de indicação, como pizzaiolo, eu trabalhei em uma metalúrgica também, eu fiz trampo de office boy, né, na Paulista, entre outras coisas. Office boy, né, hoje em dia nem deve ter mais essa profissão, não sei. Mas enfim, um dos pontos pra mim é isso, né, quando a sua realidade, ela não projeta pra você possibilidades além daquelas que estão ali dentro, isso te deixa muito preso, tá ligado? Dentro daquela bolha ali mesmo, que você vai se tornar uma pessoa que vai crescer e seguir uma profissão para alimentar aquela bolha ali novamente ou algum tipo de estatística específica daquela região, saca? Daquela área que você tá preso ali de alguma forma, né? E eu falo você tá preso porque nem você acredita na possibilidade que você pode sair dali, né? E a minha realidade, ela era moldada com base nas possibilidades que eu tinha, saca? O meu mundo era basicamente Goianazes. Até Itaquera, vai, porque eu andava muito ali pro centro de Itaquera também, principalmente nas pistas que tinha ali na Radial. E raramente eu ia pro centro de São Paulo por causa da passagem que eu ia gastar, e esses lugares como o centro e shopping, desde criança eu via como sair pra gastar o que eu não tenho.
Creio que muito disso é por causa dos meus pais, que eles viam dessa forma também, né? Sempre que a gente queria dar algum rolê ou tinha alguma parada especial, eles falavam, vai, põe a roupa de sair que a gente vai pro shopping. Então era um rolê muito especial a gente ir pro shopping ou ir pro centro, né, comprar alguma coisa com meu pai no mercadão municipal lá pra ele revender e tal. E essa era a minha mentalidade, tá ligado? E eu creio que a percepção que o mundo era maior que o meu bairro só veio com acesso à internet e conforme o meu canal ele foi crescendo e fazendo eu acessar lugares e pessoas que eu vi como distante de mim, tá ligado? Tinha pessoas e lugares que eu via totalmente distante, no sentido de intocáveis ou até mesmo inimaginável de um dia, sei lá, eu puder pelo menos falar assim, oi, eu gosto muito do seu trabalho. Tipo, eu nem via essa possibilidade, mas o YouTube ele foi me mostrando que era possível em alguns momentos, né? E hoje eu tô em Los Angeles fazendo um grafite em Venice Beach, praia que serviu aí, né, de cenário para diversos jogos e principalmente o Tony Hawk, que me influenciou muito na época que eu era adolescente, tá ligado? GTA, entre outras coisas. É algo que eu nunca imaginei que seria possível, mano. Primeiro porque eu mesmo nunca cogitei sair do Brasil, já que era difícil eu sair do meu bairro, tá ligado? Imagina do Brasil, irmão. E outra, que isso pra mim nunca foi algo que eu sonhei, eu posso dizer que eu queria fazer. Porque pra mim não existia nem a possibilidade de sonhar, saca? Eu só conseguia pensar em como chegar no final do mês com as minhas contas em dia, mas conforme eu ia percebendo as possibilidades que a internet me trazia, eu fui me organizando e entendendo como o sistema queria que eu me visse exatamente daquela forma ali, sem a possibilidade de sonhar, apenas sobrevivendo um dia após o outro, sem perspectiva de mudança, saca? Ele me queria exatamente desse jeito, cara, porque enquanto eu tivesse desse jeito, pra ele era vantajoso de alguma forma, né? E a gente sabe que é de diversas formas, né? Não precisamos destrinchar uma por uma aqui. Mas eu consegui quebrar esse ciclo, né, da minha família com os meus filhos conseguindo ter a liberdade de sonhar, os meus irmãos também, né? Eu sei que de alguma forma, alguns que me acompanham e estão me ouvindo agora também têm essa possibilidade, tá ligado? E essa realidade, até porque, como eu falei, uma coisa que me fez refletir muito nessa viagem é as coisas que são apresentadas nas nossas vidas e elas vão definir alguns caminhos, tá ligado? Seja para bem ou para mal. Eu cheguei aonde eu cheguei graças aos quadrinhos que eu conheci aos 10 anos de idade e ao hip hop que sempre esteve presente dentro de casa. Então não tem muito o que falar porque o hip hop ele sempre esteve presente no meu dia a dia, assim, tá ligado? Quando eu falo hip hop é toda a cultura mesmo, né? Porque eu comecei a fazer grafite muito cedo, a galera me abraçou desde, sei lá, dos meus 11 anos de idade, 12. Então era uma parada que estava constante no meu dia, né? Fora o próprio rap que meu pai sempre ouviu bastante. E é muito louco quando eu penso assim, vocês têm noção que a minha vida só mudou por causa do hip hop e da cultura pop? Essas duas coisas que me foi apresentado na infância me trouxe uma perspectiva de vida totalmente diferente e me ajudaram muito, cara. Óbvio que nesse caminho tem amigos, pessoas que acreditam em você e também te mostram e o mais importante, te dão algumas possibilidades e oportunidades, né? Aliás, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Eu sempre falo muito isso. Se você não tem a oportunidade de mostrar o seu potencial ou até mesmo o seu talento numa área, ela vai morrer ali, meu parceiro. E na periferia é o que mais tem. Muitas pessoas talentosas que só precisam de uma oportunidade e incentivo para serem vistas e conseguirem ir longe, tá ligado? Voar mesmo. A meritocracia ela não existe. Ela existiria se todos tivessem a mesma oportunidade e partissem exatamente do mesmo ponto. Mas, como a gente sabe, né, as 24 horas das pessoas são diferentes. A minha 24 horas não é a mesma que a sua. E por aí vai. Muitas dessas pessoas nem conseguem ter 24 horas. Porque 4 horas é dedicada para ir trabalhar, né? 2 para ir, 2 para voltar, mais 8 horas só para trabalhar, irmão. Fora o horário, uma horinha só para almoçar, para comer, descansar e voltar a trabalhar. Enfim, vocês me entenderam, né? Não precisamos destrinchar tanto esse assunto também. Em Los Angeles eu conheci alguns grafiteiros e eu fiquei pensando muito em como o Brasil é meio que como se fosse como eu era no meu bairro, tá ligado? Por não falarmos espanhol, a comunicação com as outras pessoas da América Latina, ela é bem baixa, saca? Isso a gente pensando já numa pessoa que de repente teve acesso ali, tá falando um espanholzinho, ou talvez sabe pelo menos arranhar. E o que que isso significa? Logo, nem com os nossos irmãos ali conseguimos ter uma troca, né? Seja de cultura ou até mesmo uma parada mais intelectual,
ou qualquer outra coisa. A gente não tem tanto contato com os nossos irmãos da América Latina. Tem até aquela parada, né, de você odiar argentino, né? Umas paradas assim. Se bem que pra viajar dentro do próprio Brasil já é caro pra caramba. Então, pelo menos eu fiquei com muita vontade também de viajar e conhecer toda a América Latina depois dessa viagem. Mas eu acho muito louco como o sentimento e o orgulho de ser latino-americano é reconhecido, tá ligado? Quando você tromba uma pessoa e ela percebe que você não é necessariamente americana ali daquele local. E o brasileiro, ele tem uma carta, né, de carisma e carinho em qualquer lugar que ele chega. Puro estilo. Oh, still. Nice. Da hora. Thank you. Good job, bro. Where you from? El Salvador Ah, and Mexico. da hora. América Latina. Yes, sir. Yeah. Tanto que eu conheci esse irmão aí e foi muito foda a troca que a gente teve ali enquanto tava fazendo grafite. Ele me emprestou uma tinta pra fazer um fundo, né, na parede ali e tudo mais, sabe? A gente ficava trocando muita ideia sobre referências. Pô, é um cara que eu admirei muito de ter conhecido. E eu acredito que nas escolas aqui do Brasil deveria ter aula de espanhol, como foco mesmo, saca? Inglês é bacana, né? É uma parada legal, aliás, é uma língua que muitos países falam, mas você entender a importância de falar uma segunda língua também tem que ser trabalhada na galera, sabe? No pessoal, assim, desde o povo, principalmente da periferia também, né? Porque a gente sabe que a classe média alta não tem problema pra isso. Porque filho de rico vai pra escola pra ser dono de empresa, pra empreender, pra aprender a gerir um negócio, né? Ele já vai para os estudos, para a faculdade com essa mentalidade, com essa cabeça. Você vai gerir algo, né? Enquanto, pelo menos na minha geração, e isso reforça muito o que meu pai falava, eu sou uma mão de obra, tá ligado? Eu estou ali para trabalhar, eu vou prestar um serviço para alguém. Então, nem a possibilidade da gente pensar em ter um próprio comércio, sabe? Gerir uma empresa, alguma coisa, já não vem desde criança não, cara. Já vem desde a educação ali que a gente tá prestando um serviço de alguma forma, né? Então, eu acho que seria muito importante, né? A gente ter como trabalhar também e a galera entender a importância de você falar uma segunda língua. E eu tô falando isso aqui, sendo que eu nem comecei as minhas aulas de inglês ainda, que eu já voltei querendo muito fazer aula de inglês, e principalmente espanhol, mano. Quero muito fazer aula de espanhol, porque quando eu era mais novo, eu tinha um pensamento que hoje em dia eu vejo como ele era meio nada a ver, tá ligado? Por falta de referências e até mesmo pessoas pra mudar um pouco essa ideia, né? Eu pensava, pra que eu vou querer falar inglês se nem do meu bairro eu vou sair, tá ligado? Se nem da minha quebrada eu saio direito, mano. Pra que eu vou querer falar outra língua, saca? Eu me preocupava muito mais em estar ligado nas gírias do momento, no que o pessoal tava falando, as trocas de ideia ali do meu bairro, do que querer aprender uma segunda língua que provavelmente eu não ia usar pra nada, saca? Sem falar na importância, né, de conseguir se comunicar viajando pro restante da América Latina, que eu percebi como seria muito importante eu ter um espanhol, cara. Então, é uma parada que me pegou muito, mano. Mas se liga só, resumindo, eu adorei viajar, realizar sonhos que eu comecei a ter quando eu descobri que existia uma Comic Con fora do Brasil, né? Ver os quadrinistas que eu sempre admirei, mas ver que eu não conseguia me comunicar com eles, nem para elogiar os seus trabalhos. Eu confesso pra vocês de coração que isso me pegou forte um pouco assim, cara. Eu ver na minha frente um cara que eu sempre admirei ali, em qualquer run de histórias assim de um personagem que eu cresci lendo, e eu não consegui falar pra ele, pô, cara, eu sou muito fã do seu trabalho, admiro muito todo o seu corre, muito obrigado por tudo, tá ligado? É inexplicável, sabe? Eu não consigo explicar pra você como que eu me sentia meio... Não era uma frustração, mas era um sentimento de tipo, pô, cara, a próxima vez que eu voltar pra cá, eu tenho que deitar e rolar nesse bagulho, tá ligado? Eu tenho que estar preparado pra isso, porque eu já tinha perdido oportunidades, né, de trabalho por não ter inglês, que surgiram pra mim nessa caminhada de YouTube aí, só que eu nunca levava tão a sério assim, saca? Porque, obviamente, né, uma boa parcela do meu público que eu faço e crio conteúdo, ele é da periferia. E hoje eu consegui voltar aqui, criar um conteúdo explicando pra galera como é importante você focar nos seus estudos, colocando como meta o que você quer fazer da sua vida e você vai ter mais liberdade pra poder conseguir isso. Eu acho que é muito importante.
Bom, e não tem como eu não falar dos grafiteiros, né? A rua é a rua em qualquer lugar, mano. Sabota já falava isso, né? Se você faz um rap no barraquinho de Salvador, vai conversar com o barraquinho de São Paulo, sabe? Vai conversar com o barraquinho da favela lá no interior e por aí vai, porque periferia é periferia em qualquer lugar. E foi legal ver que isso realmente faz você compreender e ter respeito fora do seu bairro, tá ligado? Das pessoas quando elas perguntam do lugar que você é, pelo jeito que você fala, a forma que você se comporta, principalmente no grafite, né? Ali conversando com os meus irmãos do grafite, é a mesma língua, a mesma comunicação, o mesmo respeito, o mesmo carinho. Isso me deixou muito feliz, mano. Essa viagem, ela me trouxe muitas percepções sobre como o Brasil é foda culturalmente em muitos aspectos, que não ficam só nas paisagens e a sua gastronomia, né? Mas também na arte, sabe? Na música, no estilo mesmo, assim, tá ligado? Conversar com outras pessoas, ver a civilização de outros lugares, andar por lá, me fez voltar mais apaixonado pelo Brasil. E até mesmo querer mostrar um pouco dos tesouros que temos aqui para outras pessoas, mesmo não sabendo falar a sua língua, mas pelo menos o sentimento verdadeiro e a paixão, eu tenho certeza que falam mais alto que qualquer idioma, mano. Do you know Racionais? I don't. Show me, man. Show me. Oh yeah, it's important. I love foreign music. Big group hip hop in Brasil. Oh, okay. Racionais MCs. Nice. All right, all right. Now you're talking. Vou colocar uma... The girl over there didn't notice me even. I understand. What? You see the girl over there? Oh yeah. She didn't even look at me. Oh, okay. But it's okay, it's part of the game, you know? You Okay. just keep going. 100 shots, one will go. Take the pit. Okay. Alright. Ooh, I've heard of them. Hip hop, right? Yeah, Brazilian hip hop, bro. yeah. Big group hip hop in Brasil. I know the sample. I know the sample. Yeah. Why, do you make music? Ó, They got flow. yeah. Yeah, mad, bro. I don't understand. It's album. It's in 1997. 1997. Oh, okay. That's when I was born. 1997. Oh, Bro, that's yours. o Wu-Tang. Wu Tang. Wu-Tang Clan, yeah, for sure. Oh, you got FM2, bro. Bro, look. No way. The big artist. Yeah, big artist. For sure. My favorite. Yeah, FM2, man. Rest in peace. Rest in peace. Bom, essa foi minha ideia sobre como foi a viagem, as coisas que não saíam da minha cabeça enquanto eu tava por lá, né? Espero que você tenha curtido, que de alguma forma essas palavras cheguem em quem precisa ouvir de alguma forma aí. Então compartilhe, comenta aí a sua opinião pra gente continuar esse papo aí nos comentários, por favor. Deixa o like pra ajudar o canal a engajar, tá ligado? Se inscreve pra fortalecer e acompanhar os outros conteúdos que a gente tá produzindo por aqui. E de coração, mano, se você chegou até aqui no vídeo, muito obrigado mesmo. E espero que você continue acompanhando todos os vídeos que a gente tá fazendo, porque é um canal que eu tô me dedicando muito, principalmente nesse formato que eu quero soltar toda segunda-feira um videozinho nessa pegada aqui pra gente, beleza? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!